Fala, minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Penal com Levi. Eu sou Levi Moscovitz, professor de Direito Penal, e a nossa aula de hoje abordará a legítima defesa, um tema ardente e muitíssimo cobrado em concursos públicos e exames de OAB. Antes de mais nada, deixe seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, porque é exatamente isso que nos estimula a estar produzindo mais conteúdo de qualidade para você. Nosso objetivo é, durante esse período de quarentena, mostrar que é sim possível você ter conteúdo de qualidade gratuito para que você não precise interromper os seus estudos, beleza? Mas me diz aí, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô ótimo porque eu tô com você. Toda vez que você pensar em legítima defesa, a primeira ideia que você precisa colocar de modo bem claro na sua cabeça é que a legítima defesa pressupõe uma agressão e uma reação a essa agressão. A partir desse momento que você precisa compreender as bases jurídicas disso. É o artigo 25 do Código Penal que traz para nós a figura da legítima defesa, quando ele deixa bem claro lá que entende-se em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu, salvando o direito seu ou de outro. Observe que o que vai cair em sua prova, o que você precisa estar esperto, é exatamente os elementos da legítima defesa. Então, o meu propósito nesse vídeo é abordar especificamente esses elementos e traçar para você uma rota bem linear. Vamos nessa? Então, o que é que você precisa saber? Vou mostrar agora para você um esquema e é esse esquema que deve nortear a aula de hoje. Vamos nessa? Então, se liga aí no quadro. Anotou? Tudo direitinho? Então, vamos nessa. Observe que eu dividi o quadro exatamente por elementos. Então, a legítima defesa deve ser enxergada da seguinte maneira. Vamos lá? Primeiro tópico. Pensou em legítima defesa, você precisa pensar, antes de mais nada, em uma injusta agressão. Todas as vezes que você pensar em injusta agressão, você precisa pensar em uma agressão que não foi provocada, uma agressão cuja vítima não contribuiu, uma agressão cuja vítima não favoreceu. Observe que a ideia de agressão está intimamente ligada a um comportamento ofensivo humano e consciente. Então, a primeira coisa que você precisa deixar bem claro dentro das suas anotações é que não há legítima defesa contra ataques de animais. Observe, se o agente se utiliza de um animal para provocar uma agressão em alguém, ok, aí haverá legítima defesa, tá? Então, se você tem uma determinada pessoa que tem lá um cachorrão, aquele pincher, mas aquele pincher que morde mesmo, sabe? E ele faz assim, ó, pega a chulinha, e chulinha vai morder alguém, e esse sujeito, precisando salvar a sua vida, desfere uma agressão contra a chulinha, você tem ali uma hipótese de legítima defesa, tá? Então, o primeiro tópico. Segundo tópico, Levi, é possível existir legítima defesa contra ações de inimputáveis? Mas é óbvio que sim. Então observe que se um doente mental dentro de um surto se dirige até determinada pessoa com a finalidade de agredi-la, sem dúvidas essa vítima pode repelir essa injusta agressão. Então lembre-se, gente, que o fato do agente ser inimputável não exclui a possibilidade do agente realizar, né, promover a sua legítima defesa. Então está esclarecido para você o primeiro tópico. Segundo tópico, atual ou iminente. Observe que quando você fala em legítima defesa, o legislador ele foi bem claro com você. Para existir a tal excludente de licitude, faz-se necessário que a agressão esteja acontecendo ou esteja prestes a acontecer. Não se admite legítima defesa de agressões passadas ou agressões futuras. Então observe que quando você fala em legítima defesa, não é possível imaginar-se uma ação em vingança, tá? Ou uma ação baseada em meras suposições. Tá? Então, esse é o segundo tópico. Terceiro tópico. Frise que só há legítima defesa se a ação se pautar nos meios moderados, porém necessários. Como é que a legislação traz para você? Usando moderadamente dos meios necessários. O que isso significa? Observe. Se ligue na informação completa. Porque muita gente só pensa na moderação e na proporcionalidade. Tem que ter moderação? Óbvio. É só você pensar que a reação deve ser proporcional à ação. Ocorre que quando o legislador traz para nós a informação de utilizando dos meios necessários, significa dizer que essa vítima dessa injusta agressão pode se valer de qualquer meio que tenha à sua disposição que cesse a agressão.
Observe que legítima defesa não é carta branca para você matar alguém. A legítima defesa é um instrumento que a legislação te permite utilizar para cessar uma determinada injusta agressão. Perfeito? E por fim, observe que você pode agir em legítima defesa para salvar direito próprio ou direito alheio. Deixe bem claro que isso nada mais é do que a indicação da chamada legítima defesa própria e da legítima defesa de terceiro. Legítima defesa própria, aquela que você defende a si mesmo, legítima defesa de terceiro, que você defende terceira pessoa. Nesse sentido, observe o parágrafo único desse artigo 25 do Código Penal, recentemente acrescentado pelo pacote anticrime, que só veio deixar de modo taxativo aquilo que já era discutido há muito tempo na doutrina, que é a própria legítima defesa de terceiro. Então não tem nada de novo para você nesse sentido. O que é que precisamos chamar a atenção sobre legítima defesa? E aqui eu trago dicas importantíssimas para você. Primeira dica. Todas as vezes que você estudar legítima defesa, não deixe de conhecer a chamada legítima defesa putativa. Levi, o que é legítima defesa putativa? Algo putativo é algo imaginário. Então a legítima defesa putativa nada mais é do que uma espécie de erro de tipo permissivo, previsto lá no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, em que o agente irá imaginar, dentro das circunstâncias, estar sendo vítima de uma injusta agressão e irá repelir essa injusta agressão, que na realidade não existe. Então o melhor exemplo que nós temos é um exemplo que aconteceu há alguns anos atrás no estado do Rio de Janeiro, quando determinada guarnição da Polícia Militar foi fazer uma determinada incursão em um determinado local, quando, no momento em que estava adentrando no local, uma troca de tiros intensa, um determinado indivíduo em cima de uma laje saiu para ver o que estava acontecendo com uma furadeira nas mãos. Naquele exato momento, um policial acreditou, diante das circunstâncias e diante de tudo aquilo que cercava ele, ser uma arma e atingiu esse determinado morador. Então, esse é um bom exemplo para que se compreenda o que é legítima defesa putativa. E lembre-se que legítima defesa putativa não se inclui como excludente de ilicitude. A legítima defesa putativa irá se incluir como excludente de culpabilidade, desde que pelas circunstâncias se perceba que o erro do agente foi invencível, ou seja, não havia outra saída naquele exato momento. Ok? Segundo tópico, eu preciso chamar a sua atenção. Legítima defesa sucessiva. Levi, o que é legítima defesa sucessiva? Legítima defesa sucessiva é aquela em que o agente se defende dos excessos da defesa do outro. Então imagine uma determinada situação em que A desfere um soco em B. B, buscando livrar-se do soco de A, dos demais socos de A, acaba por pegar 2 garrafas de cerveja de vidro, quebrá-las e ir em direção a A. A, com o objetivo de fugir daquilo, desfere uma pedrada em B. Observe, gente, que num primeiro momento a sua ótica tem que ser clara. Você nunca pode confundir liberdade com libertinagem, já dizia minha mãe. E eu acho que sua mãe e a mãe de todo mundo diz isso. Então, gente, eu te possibilito reagir, ok, mas desde que seja de modo proporcional. Se não foi de modo proporcional, eu autorizo o agente a repelir aquilo. Tá? E por fim, galera, lembre-se que, assim como qualquer outra excludente de ilicitude, todo excesso na legítima defesa, seja ele doloso ou culposo, é punível. Mas o pulo do gato eu te ensino agora. Você sabe qual é a diferença entre excesso intensivo e excesso extensivo na legítima defesa? Aí você faz cara de besta pra mim e fala, porra, e agora? Pois é. Galera, lembre-se, excesso intensivo é aquele em que o agente, na legítima defesa, se utiliza de um meio desproporcional para reagir. Enquanto excesso extensivo é aquele em que o agente utiliza de um meio proporcional, porém por mais tempo que o necessário. Beleza, galera? Essas foram as nossas dicas sobre legítima defesa. Procurei abordar tudo de maneira direta e objetiva para você, tá? Gostou do vídeo? Deixa seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque toda semana estaremos trazendo conteúdo gratuito para você. Beleza, gente? Um grande beijo no seu coração, fique com Deus e lembre, penal com Levi.